São profecias desse livro aqui, profecias do fim do mundo. Aqui só tem profecias reconhecidas pela Santa Igreja. Tem na loja Sagrada Face, www.lojasagradaface.com.br, www.lojasagradaface.com.br. Bom livro aí para dar de presente de Natal, né? Assim, mas meu parente não tá nem aí com isso, mas uma hora tá lá, se você dá e deixa jogado lá, alguém de repente passa a mão no livro e começa a perceber que as coisas já estão acontecendo. Nós estamos aqui agora na página 217. Nós vamos hoje estudar a profecia, é curtinha, mas é do Papa Pio XII, ela é bem assim, densa. Para onde o levaram? A humanidade deve se preparar para sofrimentos como nunca experimentou antes. Suponha que o comunismo seja apenas o mais visível dos órgãos de subversão contra a Igreja e contra a tradição da revelação divina. Então nós vamos assistir à invasão de tudo que é espiritual, a filosofia, a ciência, o direito, o ensino, as artes, a imprensa, a literatura, o teatro e a religião. Estou obcecado pelas confidências da Virgem, a pequena Lúcia de Fátima. Essa obstinação de Nossa Senhora diante do perigo que ameaça a Igreja é um aviso divino contra o suicídio que representaria a alteração da fé na sua liturgia, sua teologia e sua alma. Ouço em redor de mim os inovadores que querem desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da Igreja, rejeitar seus ornamentos, dar-lhe remorso do seu passado histórico. Estou convicto que a Igreja de Pedro deve assumir seu passado, ou então ela cavará a sua sepultura. Chegará um dia em que o mundo civilizado negará o seu Deus, em que a Igreja duvidará como Pedro duvidou. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Nas nossas igrejas, os cristãos procurarão em vão a lamparina vermelha onde Deus os espera. Como Maria Madalena chorando perante o túmulo vazio, perguntarão: para onde o levaram? Então vamos analisar aqui, essa é a profecia inteira, é uma página um pouquinho só. Vamos analisar aqui com você trecho por trecho, essa profecia bonita do Papa Pio XII, assim breve, porém muito densa. A humanidade deve se preparar para sofrimentos como nunca experimentou antes. Papa Pio XII está depois da Segunda Guerra Mundial, então não é disso que ele está falando. Está falando da grande tribulação, do que vem depois. E profeticamente nós temos a grande tribulação primeiro, depois então é o anticristo, a besta, a marca da besta, a grande perseguição a quem não tiver a marca da besta. 3 dias de escuridão, a ira de Deus cai sobre a terra, dizima iníquos e ímpios, 3/4 da população mundial que sobrarem lá, simplesmente vão morrer e serem levados para o inferno nesses 3 dias. E aí então no 4º dia é que a gente vai poder abrir portas, janelas, olhar lá fora. Veremos uma destruição sem par, terrível mesmo, propriedades e criações, tudo destruído junto com os iníquos. E aí então virão São Pedro e São Paulo do céu constituírem o último Papa válido do Pedro dos Romanos. Nesse momento nós não temos Papa válido na terra, válido só no céu, São Bento XVI. A sede está retida no céu, nem podia ser diferente. O Senhor nosso Deus não ia deixar a sede de Pedro aqui, aí simplesmente para que um aventureiro lançasse mão. Nós estamos na época de falsos papas, falsos profetas, falsos sacramentos também. E aí, então, depois disso é que São Pedro e São Paulo vêm, né, à Terra, constituem o último Papa Pedro dos Romanos, que organiza a Igreja, reorganiza. Aí nós vamos para a volta de Jesus, o verdadeiro, é só no final desses tempos que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vai ficar realmente bem pior. Suponha que o comunismo seja apenas o mais visível dos órgãos de subvenção contra a Igreja e contra a tradição da revelação divina. O comunismo é, assim, aquela parte fácil de ver. Eles estão na mídia, eles falam, eles vociferam, eles simplesmente vomitam as suas verdades diabólicas, eles simplesmente falam, aparecem, mas eles são só a ponta do iceberg de sociedades e mais sociedades secretas a lá anticristo, justamente para acabar com a Igreja, acabar com a humanidade. Então, eles são a parte barulhenta, a parte também mais fácil de identificar, porque normalmente o comunista assume que é comunista, alguns não. Tem uns agora que eu sou socialista, sou de centrão, eu sou tudo partido de esquerda, é tudo esquerda, tudo farinha do mesmo saco. Direita é só uma parte da população que é, e nem os jornais não são.
Então é preciso entender isso, porque aí a gente começa a entender exatamente a situação catastrófica que nós estamos. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, isso aqui é só um braço visível da destruição de Satanás no mundo, o comunismo, tá? Que quer acabar com a igreja e com a tradição da revelação divina, que inclusive é o que já está acontecendo. Então nós vamos assistir a invasão de tudo que é espiritual, filosofia, ciência, direito, ensino, artes, imprensa, literatura, o teatro e a religião. Tudo tomado, tudo dominado pelos comunistas, pelos maçons, pelos Illuminati e demais sociedades secretas aí. Algumas já não são mais tão secretas e outras continuam sendo agindo na obscuridade aí. Para quê? Objetivo: destruir a Santa Igreja de Cristo, destruir os católicos, destruir a sociedade ocidental que é baseada no cristianismo. A Igreja Católica é construtora da civilização ocidental. Querem destruir a igreja, aí destruem finalmente, destroem, e aí destroem finalmente também aí a civilização com o fundo cristã, com a moral cristã. Esse é o objetivo: escravizar a todos e tirar primeiro Deus da cabeça de todo mundo, depois todo mundo aí com a marca da besta, escravos do demônio. Estou obcecado pelas confidências. E isso aqui, essa invasão, nas artes, imprensa, ensino, teatro, religião, televisão. Internet agora, modernamente, não tinha internet nessa época, agora também, se tivesse vivo, Papa Pio XII falaria da internet também. Isso aí, assim, vai penetrando, feito um lodo mal cheiroso, fedorento, e simplesmente vai grudando nas mentes e corações das pessoas. E muito embora a pessoa, olha, tem um padre, entre aspas, mito aí na internet, é conhecido de vocês, que eu vi há muitos anos atrás um vídeo dele, dizendo entre risos que o grande triunfo do comunismo é quando a pessoa defende o comunismo sem saber que está sendo comunista e sem saber que aquilo é comunismo. Isso não tem triunfo nenhum. Porque uma coisa é o sujeito que sabe que aquilo ali é comunismo, ele veste a camisa da foice e do martelo, né? E aí então, ele simplesmente vai em frente aí militante. Outra coisa é aquela pessoa que não sabe que é comunismo, está fazendo, está achando que está certo, que faz sentido, viu na internet, viu na cultura, é diferente. Mas vai fazer a mesma coisa. Não é a mesma coisa, é diferente, porque uma coisa é a pessoa que milita e a outra é o que faz por engano. São duas coisas diferentes. Então, o que faz por engano não vai sair aí fazendo tudo o que poderia fazer se estivesse militando, como os militantes fazem. E esse homem, então, simplesmente disse isso entre risos irônicos. Aí você vai ver depois, é um comunista aí vestido de batina, uma pessoa de esquerda aí infiltrada, uma pessoa que passou o pano aí na renúncia do Papa Bento XVI, renúncia forçada, que ele não renunciou, ele foi renunciado, simplesmente mentiu as pampas aí, né? Passando aquele paninho para as pessoas falar mal de profecias reconhecidas pela Santa Igreja. O que não der no que ele quer, ele critica. Então, meus irmãos, isso aí é a invasão cultural que nós temos para acabar mesmo com o senso de Deus no nosso coração. Eu estou obcecado pelas confidências da Virgem a Pequena Lúcia de Fátima. Essa obstinação de Nossa Senhora diante do perigo que ameaça a Igreja é um aviso divino contra o suicídio, que representaria a alteração da fé na sua liturgia, sua teologia e sua alma. Foi o suicídio já está sendo cometido. Já mudaram a fé, mudaram a liturgia, estão mudando a teologia, e assim para atacar as almas dos viventes, dos crentes, daqueles que realmente acreditam, para que sejam contaminados e caiam no inferno. O ponto é exatamente esse, a ideia é exatamente essa: é uma igreja comunizada, é uma igreja invadida, é uma igreja que não faz mais contraponto ao mundo, O contraponto é assim, Na música antiga, o contraponto clássico, mas antes até, o contraponto é isso. Na época de Johann Sebastian Bach, você tem uma voz cantando uma melodia aqui e tem uma outra embaixo cantando uma outra melodia e uma se contrapõe à outra. É o contraponto. E agora nós não temos isso. O que nós temos agora é a igreja falsa em uníssono com o mundo. O mundo diz A e a igreja fala junto A e o alfabeto inteiro. Não existe um contraponto, não existe mais oposição. Eles falam, a igreja endossa e é aquele abraço. Tá certo? E isso é o que o Papa Pio XII está nos falando aqui. E isso é suicídio. É suicídio da igreja, é isso que nós estamos vendo. O suicídio da igreja. Morrendo aí, sendo esvaziada
com várias paróquias sendo fechadas mundo afora, unidas, às vezes tem nos Estados Unidos 10 paróquias que viraram uma só. O sujeito antes ia a pé na igreja, agora tem que pegar o carro e se deslocar até outro bairro, às vezes até outra cidade, porque ali não tem mais missa, porque eles estão simplesmente acabando com tudo, porque não tem público mais. Ué. É isso que está acontecendo, suicídio. A igreja está se suicidando. Eles acham que eles vão simplesmente jogar nos pés do anticristo, tudo vai dar certo, tudo vai ser legal. Olha, eu vi aí um caso de uma pessoa que saiu daqui da paróquia, tentou se unir a um padre excomungado aí, achando, não é, que ia levar muitos de vocês para lá, e bom, achando que ia ser badalada, porque chegou nos pés do tal padre, saindo daqui, padre entre aspas, que é excomungado duplamente, não só na igreja verdadeira como na falsa, e levou uma rasteira do cara, porque ele não tinha o que oferecer. Ela não tinha o que oferecer para ele. Ela devia estar com multidões, né, de pessoas levando, mas ela não tinha. Tinha talvez um ou dois que já tinham saído da paróquia. E isso é o que acontece com esses padres mintos aí, esses padres entre aspas. Quanto mais fiel eles perdem, menos poder de troca, de barganha e de pressão e de valor eles têm para o anticristo. É suicídio. Ouço em redor de mim os inovadores que querem desmantelar a capela sagrada, destruir a chama universal da igreja, rejeitar seus ornamentos, dar-lhe remorso do seu passado histórico. Então é isso. Querem mudar tudo? Vamos inovar, vamos mudar. Não, a igreja não muda, é a mesma, sempre foi, há 2000 anos que é assim, vai continuar sendo assim, que é o caso nosso aqui. A gente usa a liturgia diante do Vaticano II. Nós não adotamos as mudanças do Vaticano II. Ficamos na liturgia tradicional diante do Vaticano II, com traduções maravilhosas das orações aqui eucarísticas, litúrgicas, que nós fazemos aqui durante a celebração. Também a nossa liturgia das horas é em cima de uma liturgia das horas clássica e antiga, né, justamente que eu consegui, o Senhor colocou nas minhas mãos e nós então montamos a liturgia das horas para vocês, baseado nesse livro que eu acabei conseguindo adquirir, inclusive. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é para abandonar o passado, não é para abandonar a tradição, nem a Sagrada Tradição, nem o Sagrado Magistério, nem as Sagradas Escrituras. É tudo o contrário que eles estão fazendo. Estão abandonando tudo e mudando tudo que eles podem mudar. Estou convicto que a igreja de Pedro deverá assumir seu passado, ou então ela cavará a sua sepultura. Não tem essa de passado, ter vergonha do passado da igreja. Ah, mas a sua igreja, na época da Inquisição, queimou muita gente. Não acho, não é bem assim. Muita mentira histórica aí sendo contada comunisticamente para as pessoas, filmes, criando aí uma outra realidade, uma realidade paralela que não tem nada a ver com a verdade. Na verdade, a Inquisição salvou muita gente. Ô, professor, sou cara legal, professor, mas o senhor voa às vezes, né, professor? O senhor desce um pouquinho na terra, professor. O senhor está voando muito, salvou, professor? Todo mundo sabe que matou milhões, bilhões, trilhões de pessoas, professor. O jornal fala isso, professor. Que isso? Então, o jornal falou já é suficiente para não acreditar. Não é nada disso. Na verdade, antes, realmente, as pessoas eram processadas sem direito nem a defesa. Com a Inquisição, até passaram a poder se defender e até aqueles que realmente estavam em heresia tiveram chance de conversão. Teve exagero? Bom, mas vamos então avaliar que ninguém fala. Que tal a gente avaliar as outras inquisições, por exemplo, luterana, enfim, anglicana, as outras inquisições que nós tivemos que não eram da Igreja Católica, que tal? Bem mais sangrentas, bem piores e bem mais terríveis e cruéis? E muito injustas, inclusive ninguém fala. Só dão pedrada na Igreja Católica, o resto ninguém fala. Então, bom, meus irmãos, o ponto aí é exatamente que é preciso se reestudar a história com o olhar verdadeiro e não com o olhar comunizado, porque infelizmente é isso que eles fizeram na nossa cabeça. Então é preciso sim voltar ao passado, resgatar a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério e as Sagradas Escrituras. É preciso sim. A gente então, mas isso, mas aquilo. Gente, Leão Lobo está excomungando um monte de gente, só para constar. A Igreja da Paz e do Amor Bicho está excomungando um monte de gente aí. Daqui a pouco vem a listinha para mim aqui, ou sai na mídia, né? De repente fazem um escândalo na mídia aí, tá faltando, não tá? Eu já falei que a hora que vier minha carta de excomunhão, eu vou colocar num quadro de troféu, lá no escritório, lá vou fazer uma live
e vou soltar fogos de artifício na frente da casa, eu não solto fogos de artifício, eu tenho medo de explodir aquela porcaria. Vou comprar aquele bastão, pegar um cabo de vassoura, colocar lá em cima, fazer uma saraivada de fogos de artifício, porque a gente não faz parte da igreja falsa mesmo. Nós não estamos em comunhão com o falso Papa, nós estamos em comunhão com a verdadeira igreja, com o verdadeiro Papa, que a sede está retida no céu, continua sendo Papa São Bento XVI, foi a revelação de Jesus para mim, a pessoa Milênio, no dia da morte de São Bento XVI. Fim de conversa, a revelação não se discute, tá certo? Foi isso que foi revelado para nós. Se assim não fosse, eu falaria, bom, a sede está vacante, mas não é, a sede está retida no céu. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o ponto é exatamente esse. Nós continuamos sendo católicos apostólicos romanos em casa, resgatando a Sagrada Tradição, o Sagrado Magistério, as Sagradas Escrituras. E assim, se você acha, agora o Sr. Emílio, cara, o Sr. Emílio é bem legal, cara. Você vê o trabalho de resgate que ele faz maravilhoso, cara. É um batalhador pela tradição. Olha só o conhecimento desse homem, já reparou a cabeça dele é desse tamanho assim, então cabe muita coisa lá, é muito tutano, não é? O Senhor está mostrando e revelando para nós, ué. É o Senhor que está revelando para nós. O Senhor que vai nos ensinando dia a dia. A gente vai rezando, vai estudando aqui 5 vezes por dia, né? Às 6 horas da manhã, meio-dia, 18 horas, 21h30, a liturgia das horas, e às 10 para as 3, o terço da misericórdia, com o estudo do Diário de Santa Faustina, e o Senhor vai revelando as profecias para nós, como está revelando agora, e simplesmente vai abrindo nossos olhos, nosso coração, e nos revelando que estava enterrado pela falsa igreja aí, a 200 pés de profundidade, não são 7 palmos. Continuando aqui. Chegará um dia em que o mundo civilizado negará seu Deus. Chegará um dia. 1950, falando isso aqui, nós estamos em 2026, já não chegou esse dia. Chegará um dia em que o mundo civilizado negará o seu Deus, em que a igreja duvidará como Pedro duvidou. Assim, cara, esse negócio de Assunção de Nossa Senhora, a história é bonita, mas a gente não pode querer acreditar, levar assim ao pé da letra, porque não tem como, o ser humano está em corpo e alma no céu, não dá não. Então é poesia do autor sagrado. Isso foi um bispo que disse ontem, no domingo na Europa, em plena missa, entre aspas, de domingo, que eles comemoraram ontem, a gente comemora dia 15, eles comemoraram ontem, no calendário litúrgico foi mudado lá deles para ontem, né, a festa da Assunção de Nossa Senhora. O cara negou a Assunção de Nossa Senhora. Se não tem nenhum ser humano lá no céu, em corpo e alma, e ele diz que isso é impossível, acabou de negar a ressurreição de Nosso Senhor, você está mais que excomungado. Eu não tenho nem palavra para falar para você como você está excomungado. Não existe uma palavra que dê o exato e total assim, nível da sua excomunhão. Você está tão excomungado que não tem o que fazer mais com você. Está negando a ressurreição do Senhor, está negando a Assunção de Nossa Senhora, a ressurreição de Nossa Senhora. Acabou. Na igreja dele é isso aí. Na igreja falsa dele, bergoliana, na igreja dele falsa, cuja deusa deles é a Mãe Terra Pachamama, a deusa Gaia, Na nossa não, na Nossa Senhora ressuscitou e está no céu incorporeal. É o que a igreja ensina há 2000 anos, essa é a diferença de nós para eles. A diferença do remanescente da Igreja Católica Apostólica Romana é que nós acreditamos naquilo que a igreja acreditou durante 2000 anos e está nos ensinando. E o Senhor está nos mostrando. Essa é a diferença. Eles não têm fé, nós temos. Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus. Eu estou agindo em persona Christi, cara. Tudo que eu faço o dia inteiro, não é só na missa, não. O tempo todo, tudo que eu falo, eu estou em persona Christi, é Cristo que está falando, vocês têm que obedecer. Isso é um outro padre, entre aspas, aqui em São Lourenço, na festa de São José, uma missa meio-dia. A gente sai de casa com a família aqui correndo, naquela época não rezava a liturgia das horas ainda, né? A gente rezava até, mas não com vocês, a outra liturgia lá, a oração das horas. Sai daqui correndo para ir na missa para escutar esse tipo de heresia, esse tipo de blasfêmia. Tá certo? Então acabou de colocar o padre no lugar de Deus, que literalmente foi o que eles fizeram. O sacrário era no meio da igreja. Professor, tem muita igreja que ainda é o sacrário ali, professor. No Santuário Santa Teresinha que o senhor frequentava lá, o sacrário fica lá, professor. O sacrário, o esqueleto, né? Só ali a armação do sacrário, porque ali o cálice não fica mais, fica no altar do lado. Eu sei que eu estou falando porque quanto tempo que eu fui lá. O Senhor foi tirado.
O Senhor foi tirado do centro da igreja, não é mais o Senhor que é o centro da igreja, o centro é o padre, o centro é o homem, o ser humano. Não é mais Jesus sacramentado. Aqui o centro é o Senhor. Eu não estou do lado. Eu não estou lá na frente, estou do lado. O centro é o Senhor, que está na Sagrada Face, presente na Sagrada Face de Tours. O nosso centro, o centro da nossa igreja, católica, apostólica, romana, sempre foi o Senhor. Certo? Ela será tentada a acreditar que o homem se tornou Deus nas nossas igrejas. Os cristãos procurarão em vão a lamparina vermelha onde Deus os espera, ou melhor, os esperava. Mas como Maria Madalena, chorando perante o túmulo vazio, perguntarão: para onde o levaram? O Senhor não está mais na falsa igreja. O Senhor saiu de lá. Quando a igreja foi consagrada à Mãe Terra, a Pachamama, no dia 4 de outubro de 2019, com toda a certeza total e absoluta do mundo, eu posso afirmar para vocês, ali o Senhor saiu da igreja. A partir dali, com certeza, o Senhor não está mais na igreja que foi consagrada a deuses pagãos. E os deuses pagãos são demônios. E ali, né, no Vaticano, a gente costuma ver assim lá a Basílica de São Pedro, mas na entrada tem uma igreja pequena. E nessa igreja pequena eles fizeram rituais na Pachamama o mês de outubro inteiro, todo dia tinha. Cansei de ver na internet, com danças rituais, botaram uma mulher, arrumaram. Certas coisas que o pessoal arruma que eu não sei nem como é que pode. Arrumaram uma bandeja de metal enorme, enorme, cabe uma pessoa lá, e colocaram uma moça lá e foram oferecer para a Pachamama no altar, que eu vi. Aí teve um rapaz lá da Áustria e se aborreceu muito com tudo isso, pegou um avião, foi até Roma, roubou, ele pegou, tomou as igrejas, eu não posso falar que ele roubou, ele fez justiça, né? Tomou as imagens da Pachamama que estavam nessa igrejinha na entrada do Vaticano e jogou tudo no Rio. Aí veio Jorge Mário Bergoglio, vulgo Papa Francisco. Eu peço desculpas a todos. Ele pediu desculpa aí pelos rituais. Eu peço desculpa a todos que se sentiram ofendidos pelas imagens que foram jogadas no Rio. Mas a gente já recuperou. Tá. A gente já recuperou nada. Eles pegaram as imagens foram tiradas lá, elas eram do mesmo tamanho. Quando recuperou, uma era maior, outra menor, mais magra, mais gorda. Não eram as mesmas. Foi só para dar na testa das pessoas que vibraram, os católicos que sabiam o que estava acontecendo, que nem eu, vibraram quando jogou. O rapazinho jogou lá, falei, olha, a vontade de ir lá na Áustria, lá, apertar a mão dele. Fala assim, ó, você fez o que eu queria fazer, parabéns. Tá? Bom, muito bem, esse cara aí não pode aparecer perto do Vaticano, porque ele está preso, tem uma de prisão contra ele. Então, bom, muito bem. Então, meus irmãos e minhas irmãs, ali o Senhor saiu da falsa igreja e veio para as nossas casas. E as pessoas continuam indo lá e o Senhor não está mais lá. Porque a igreja bergoliana de Jorge Mário Bergoglio, vulgo Papa Francisco, foi consagrada à Mãe Terra, Pachamama. Só avisar o senhor, professor, está meio desatualizado. 2026, Jorge Mário Bergoglio, que o senhor fala aí, o Papa Francisco morreu já, professor, no passado. Acabou isso aí, agora é Leão XIV. Então, Leão XIV e Leão Lobo, né? Ou tido como o nome dele, Robert Prevost, que simplesmente também se consagrou a Pachamama na década de 90 aqui na América do Sul. Tem fotos dele fazendo essa consagração. Ele e outros padres também. O Senhor não está mais lá. Os falsos papas não têm a presença do Senhor, nem querem também, né? E o Senhor também não quer estar mais lá. O Senhor agora está nas nossas casas, nas igrejas domésticas. Nós estamos aqui para levar a Santa Igreja Católica Apostólica Romana até o final desses tempos, que são os últimos, são os tempos do Apocalipse. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Essa foi a missão que o Senhor nos deu, essa foi a missão para a qual nós dissemos sim, é isso que nós vamos fazer até o nosso último suspiro, até o final da nossa vida, ou até a volta do Senhor que vier primeiro, né? Porque quem for mártir antes, ou for chamado antes, tá. Mas o Senhor está aí para voltar, e não esquece, ele não é o primeiro, ele já disse isso no Evangelho, hein? O primeiro é o anticristo, depois a besta, a marca da besta, a grande perseguição, 3 dias de escuridão, só no final é que realmente volta Jesus. Não se deixe enganar.